Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava no trabalho quando o meu celular começou a tocar. Era um número desconhecido, mas mesmo assim atendi. A pessoa do outro lado não falou nada. Fiquei ali feito um pateta, falando alô, perguntando quem era, mas a pessoa não respondeu. Só que dava para ouvir aquela respiração assim, meio abafada no fundo. Até que, fosse quem fosse, a pessoa desligou. Achei esquisito, mas para saber quem era a pessoa, adicionei aquele número no WhatsApp para ver se apareceu alguma foto. E não é que apareceu. Era um homem que eu nunca tinha visto na minha vida. Fiquei ali olhando para aquela cara e me perguntando, quem será esse sujeito? E por que me ligou? Comecei a me fazer perguntas e a imagem da Marlene surgiu na minha cabeça na mesma hora. Será que tinha alguma coisa a ver com a Marlene? De repente, sei lá, pudesse ser o marido dela? Tinha descoberto o nosso caso, ou visto alguma coisa no celular dela e me ligou para saber de algo ou para me encarar? Eu não queria nem pensar nisso. O fato é que eu e a Marlene tínhamos um caso que já durava mais de um ano. Mesmo ela sendo casada e tendo uma filha pequena, eu era apaixonado por ela. Ela vivia dizendo, sabe, que o marido era desconfiado, que era muito ciumento, que a gente precisava ter muito cuidado. Vivia mexendo no celular dela para ver se descobria alguma coisa. Será, meu Deus, que ele viu algo que eu mandei? Ou alguma ligação? Aí anotou o número para investigar? Olha, só Deus sabe como eu fiquei nervoso. E como não ficaria? Mandei uma mensagem para ela naquele mesmo instante, perguntando se ela conhecia aquele número que tinha me ligado. Mandei também aquela foto do WhatsApp para ver se ela sabia quem era o sujeito. No que ela imediatamente, olha, coisa de 1 minuto, me respondeu. Meu Deus, ele te ligou? Mas quando foi isso? Retruquei na mesma hora. Quer dizer que você conhece o cara? Se eu conheço, é meu marido, Adriano. Ele já deve estar sabendo de alguma coisa. Eu tô perdida. Ela ficou nervosa demais. Assustadíssima. Como era uma sexta-feira, normalmente a gente almoçava junto, mas ela achou melhor a gente desmarcar. Não dar mole pro azar. Porque com certeza, seu marido estava de olho, já sabendo de alguma coisa. Eu tinha conhecido a Marlene quando fui contratado na empresa em que ela trabalhava. Como éramos ali do setor em que a gente ficava muito perto um do outro, estávamos em contato o tempo todo. E isso acabou facilitando tudo, a aproximação. Eu, da minha parte, não vou negar, me encantei por ela desde o começo, mesmo sabendo que ela tinha um marido. Mesmo assim, demorou para acontecer alguma coisa entre nós. Mesmo gostando de mim também, isso ela me confessou depois. Ela fez de tudo para não permitir a minha aproximação. Não queria enganar o marido, sabe, e sobretudo, não queria correr riscos, Mas no fim, a paixão acabou falando mais alto. Quando ficamos juntos pela primeira vez, foi uma explosão de sentimentos. No fim, acabamos começando um romance secreto e proibido. Tempos depois, eu acabei saindo da firma. Achei uma proposta de trabalho mais interessante e pedi demissão. E até pensei que isso pudesse nos afastar, mas não. Parece que foi a mesma coisa que jogar lenha na fogueira. Só acendeu ainda mais forte a nossa paixão. Eu era solteiro
Ela já estava casada há quase 10 anos e tinha uma filha pequena. A menina só tinha 7 anos. Aliás, eu tinha certeza de que, se não fosse por aquela filha, ela já tinha largado do marido para ficar comigo. Só que fazer o quê, né? Pelo menos por hora, não havia muito o que fazer. Não havia saída, a não ser a gente se encontrar daquele jeito. Fazia pouco mais de um ano que mantínhamos aquele nosso caso. E pelo que me falava, ela tomava todo o cuidado do mundo com o celular. Para começar, apagava todas as mensagens que trocávamos. Não deixava nenhum rastro no aparelho. Ela tinha cadastrado o meu número e nominado, mas não como Adriano, mas como Adriana. No caso do marido, via alguma coisa. Se eu ligasse, por exemplo, e ele visse, ia pensar que era uma amiga dela ligando. Uma mulher e não um homem. Só que, pelo jeito, ele tinha descoberto algo. Ou então estava, no mínimo, muito desconfiado, porque me ligou. Ligou e não falou nada. Ficou quietinho do outro lado, enquanto eu fiquei chamando por ele, dizendo alô. Claro que também fiquei nervoso, preocupado, até porque não conhecia o sujeito, não sabia do que ele era capaz. Vai que o infeliz resolve aparecer ali no meu serviço para acertar as contas comigo. Eu não queria nem pensar numa hipótese dessas. Para evitar uma desgraça, a própria Marlene achou melhor darmos um tempo no nosso romance, pelo menos até a poeira sentar. E eu naturalmente concordei. Não é que estivesse com medo. Quer dizer, medo eu tinha, mas no fundo, pensei mais nela do que em mim. Se o cara realmente descobrisse alguma coisa sobre nós, quem tinha mais a perder era ela. Ela morria de medo de ele tirar a menina dela caso descobrisse o nosso caso, ou ela resolvesse se separar dele para ficar comigo. Por isso, inclusive, levávamos aquele nosso romance em segredo. A última coisa que ela queria na vida era ficar longe da filha. Eu naturalmente respeitava e até concordava com ela. Eu ainda não era pai, mas se tivesse um filho, com certeza ia ser capaz de tudo por ele, inclusive abrir mão de um grande amor, se não tivesse outro jeito. Pedi a Marlene que me mantivesse informado sobre a situação na sua casa. Naquela sexta-feira, fiquei esperando que alguém me abordasse ali na saída do serviço, o tal do Vitor. Saí da empresa, até meio precavido, olhando para os lados, mas ninguém se aproximou de mim. Detalhe, quando conversamos, a Marlene tinha me pedido: olha, você para de mandar mensagem também, tá bom, Adriano? Vamos esperar para ver como que as coisas ficam. Vai saber se ele não clonou meu número. Não tem aquele programa espião que o outro vê tudo que a gente faz no celular? Concordei imediatamente com ela. Mas quem disse que eu consegui ficar sem notícias? E não era só a preocupação, o medo. Tinha saudade também, né? Eu queria saber dela, ouvir a sua voz. Principalmente ouvir aquelas coisas que a gente falava um pro outro. Por isso, na semana seguinte, a gente recomeçou a se falar. Eu mandava mensagens e ela respondia. Até que na quarta-feira, no fim do intervalo do almoço, eu estava voltando para a empresa quando senti alguém segurando no meu ombro, assim por trás. Eu já estava meio precavido. Mas sabe, naquela semana, como nada tinha acontecido na semana anterior, eu já estava mais distraído, digamos assim. Pensei até que fosse algum colega, mas no que me virei, não tive tempo para nada, porque levei um soco com tudo, bem no meio do nariz. E a pancada foi tão forte que me desequilibrei e caí com tudo no chão. Foi então que, caído, vi aquele homem me encarando, me fuzilando com o olhar. E depois, antes que eu me levantasse, ele falou: ficar longe da minha mulher, seu Zé Ruela, porque da próxima vez não vai ser soco não, viu? Eu vou acabar com a tua raça.
Ele ainda ficou ali me encarando durante algum tempo. Até que, vendo que eu não ia me levantar, a menos que ele fosse embora, se virou e saiu caminhando. Imagine a minha vergonha. Até porque alguns colegas acabaram vendo a cena. E depois, naturalmente, a história se espalhou. Todo mundo ficou sabendo que eu tinha apanhado do marido da minha amante. Até meu chefe veio conversar comigo. Olha, eu tive um sangramento no nariz. Por sorte, não fraturou o meu nariz porque o cara enfiou a mão mesmo. Mandei uma mensagem para Marlene contando o que tinha acontecido. E ela reagiu. Ele já sabe da gente. Ainda não me falou nada, mas é certeza que ele vai me botar contra a parede. Por isso eu te falei que era melhor a gente não se conversar mais, Adriano. Não me liga, por favor, não mande mensagem antes que tudo se complique ainda mais. Deus me livre se o meu pai e a minha mãe ficam sabendo disso. Olha que situação delicada. Como será que ele tinha descoberto o nosso caso? Será que foi ela que se distraiu? Deixou algum vestígio no celular? Ou será que ele tinha mesmo instalado este programa espião que falam que a pessoa acaba descobrindo tudo? Olha, eu fiquei me perguntando isso durante muito tempo. Aliás, como que ele sabia o endereço do meu serviço? Será que andava vigiando a Marlene? A seguindo? Será que me seguia também? Olha, eu fiquei muito, mas muito preocupado. Nervoso demais por conta dessa história. O pior não era isso. O pior mesmo era eu precisar me afastar da Marlene. Isso é que mais me doía. Eu a amava demais. Estava apaixonado mesmo. E só eu sei o tamanho da falta que ela me fazia. Não era o que eu queria, mas eu tinha medo das consequências desse episódio, principalmente em relação à filha dela, né? Por isso, fomos obrigados a ficar afastados. Para tentar atenuar um pouco a saudade que eu sentia dela, comecei a passar de carro ali na frente da sua casa. Eu queria vê-la, mesmo que fosse só um pouco, de longe. E às vezes, também fazia isso na saída do seu serviço. Um dia, inclusive, ela me viu quando saiu da empresa e chegou a acenar assim, sabe? Mas ficou nisso. Eu até fiz menção de me aproximar, mas sabe aquele medo de prejudicar? Vai que aquele traste continuasse de olho nos passos dela. Por isso achei melhor não me aproximar. Fiquei na minha. De todo modo, foi um aperto no coração aquela noite toda. Vez ou outra, a saudade batia tão fundo que no final de semana eu pegava o carro e ficava passando lá na rua em que ela morava. Ia, voltava, depois ia de novo, voltava. Repito, eu só queria vê-la um pouco. Mesmo que fosse assim, bem pouquinho. Ela lá dentro da sua casa. Um segundo que fosse, já estava bom. Pelo menos para atenuar a minha saudade. E numa dessas vezes, um sábado, lembro que ali perto das 4 horas, eu vi quando o idiota do marido dela saiu de carro pelo portão. Ou seja, ele estava sozinho no carro, de maneira que ela devia estar sozinha em casa. Ele naturalmente não me viu, apesar de eu estar com o carro parado ali, do lado, no impulso. Assim que ele passou por mim, eu liguei o carro e fui atrás. Olha, nem eu mesmo sabia o que pretendia com aquilo. Eu não queria confusão com ele. Juro que não. Não tinha sequer a intenção de confrontá-lo, partir para a briga, não. Até porque sabia que o errado da história era eu. Eu é que era o amante. Ele era o marido da Marlene. Tinha todo o direito de, enfim, ficar chateado e até me dar aquele soco.
Fui atrás, mantendo uma certa distância, para que ele não me visse, não desconfiasse de nada. E foi então que logo adiante, eu vi quando ele parou o carro. Parei também. Fiquei ali a uns 50, 60 metros de distância. Aliás, eu cheguei a pensar que ele tivesse parado porque tinha me visto. Até cogitei arrancar dele com tudo, virar a esquina e sumir, antes que acontecesse alguma coisa. Mas, pro meu espanto, e põe espanto em cima disso, vi quando de repente uma mulher saía pelo portão de uma casa. Vi aquela mulher saindo pelo portão daquela casa e se aproximando do carro dele, dando a meia volta, sabe? Ele saindo do carro, inclusive, e abrindo a porta do carro para que a mulher entrasse. Eu fiquei ali tão confuso, me perguntando quem seria aquela mulher. Será que era alguma parente dele ou da Marlene? Dali a pouco, ele arrancou com o carro. E eu, naturalmente, fui atrás. Para minha surpresa, aliás, nem sei se devia ficar surpreso naquela altura do campeonato, de repente ele pegou a rodovia. E eu ali me perguntando para onde os dois estariam indo. Mistério que em seguida se diluiu, se desfez. Porque, a uma certa altura, ele deu a seta e parou diante da entrada daquele motel. Sabe quando você não acredita? O safado tinha esperado aquela mulher sair pelo portão daquela casa e a tinha levado para um motel. Ou seja, o infeliz tinha um amante. Ele tinha outra mulher na rua. Olha, a minha vontade naquela hora foi de ligar para Marlene, passar a localização do motel, pedir que ela chamasse um carro de aplicativo e fosse me encontrar ali, para pegar o marido com a mão na botija. Só que em vez disso, resolvi ficar ali esperando. Fiquei com medo de ele ter instalado mesmo aquele aplicativo e, de repente, interceptar a minha ligação ou a minha mensagem. Sabe, fiquei ali de butuca, com o celular a postos. Na verdade, eu queria fazer um vídeo dele saindo do motel com aquela mulher. Tudo para mostrar para Marlene depois. Para ela, pelo menos, ter uma arma para se defender do cara. Dali a pouco, 1h30 depois, eis que os dois saíram. À distância, fiz o vídeo, dei até o zoom para mostrar a cara do sujeito e da acompanhante dele também. Para Marlene não ter dúvida de quem era. Quem sabe ela até conhecesse a mulher. Olha, eu cheguei a sentir o doce gostinho da vingança enquanto gravava aquele vídeo. Só que depois fiquei na dúvida se mandava o vídeo para Marlene ou será melhor procurá-la na segunda-feira, lá no seu serviço, para mostrar diretamente do celular. Eu digo isso porque se tivesse mesmo aquele aplicativo espião instalado no telefone dela, ele ia ficar sabendo de tudo. Por isso achei melhor esperar. De todo modo, eu tinha certeza que tinha virado o jogo a meu favor. Quem diria, né? Tão valentão para surrar o amante da esposa, ele tinha amante também. Eu tinha certeza que depois que ela visse aquele vídeo, alguma atitude, claro que ela ia tomar. Não ia deixar barato. E com certeza, a gente podia até retomar o nosso romance. Quem sabe até ela largasse dele de uma vez e ficasse comigo. Era a minha esperança. Na verdade, eu só pensava nisso, noite e dia.
Não conseguia nem dormir. Tamanha minha ansiedade de conversar com ela logo e de mostrar aquele bendito vídeo. Na segunda-feira, saí um pouco mais cedo do intervalo do almoço, porque queria pegá-la saindo para almoçar. Podia mandar uma mensagem, mas não queria correr risco. Ela ficou surpresa quando me viu ali, estacionado na rua. Fiz um sinal para que ela se aproximasse. Notei que ela ficou preocupada, mas eu já tinha me certificado de que o tal de Vitor não estava ali perto. Meio ressabiada, ela se aproximou, entrou no carro e só de sentir o perfume dessa mulher, eu fiquei até tonto. Meu Deus, que saudade que eu estava sentindo dela. Saudade daquele perfume, saudade de beijá-la, de abraçá-la. Falei que precisava muito conversar com ela e acabei saindo dali. Dirigi durante uns 10 minutos. Parei num lugar bem tranquilo. Ela estava esquisita, eu senti. Me voltei para ela e tentei abraçá-la, mas ela se retraiu. Adriano, o que foi que a gente combinou? O que você veio fazer atrás de mim? Meu bem, se desculpa, mas é que eu tenho um motivo muito forte. Eu preciso muito te mostrar uma coisa. Dá só uma olhada nesse vídeo aqui. Falei aquilo, peguei o celular e coloquei na gravação que eu tinha feito. Ela pegou o aparelho na mão e ficou assistindo em silêncio. Depois deu o play de novo, até para se certificar, ou ter certeza, sei lá, só que não falou nada. Ficou ali em silêncio, olhando para a tela do celular, impassível. E foi então que eu falei que tinha feito aquele vídeo no sábado anterior. Tinha seguido o marido dela e ainda acrescentei: ele tem um caso com essa mulher. Aliás, você conhece ela? Conseguiu ver bem o rosto dela ali no vídeo? Ela continuou em silêncio. Devia estar remoendo, ou então tentando assimilar o que tinha visto. Até que me devolveu o celular. E com a voz esquisita, me fez aquele pedido: me leva de volta, Adriano. Como assim, Marlene? Você não vai falar nada? Você viu o vídeo? Ele está te traindo. Por favor, me leva de volta. Senão eu chamo um carro de aplicativo. Olha, eu achei aquela sua reação tão esquisita. Pensei que ela fosse ficar indignada, tomar alguma atitude. Aliás, pensei que ela fosse se atirar dos meus braços desde o momento em que entrou no carro, mas não. Se retraiu, reagiu de um modo estranho, como se nem tivesse gostado de me ver. Ela não quis nem que eu lhe mandasse aquele vídeo para ter uma arma, uma prova para usar contra o cara. Falei que ia mandar, mas ela disse que não precisava. Até porque isso não mudaria em nada a decisão que ela tinha tomado em relação a nós dois. Só me pediu que a levasse de volta. Não tive alternativa a não ser atender o pedido, porque ela ameaçou sair do carro. E assim que parei o carro perto da empresa, ela desceu e só pediu que eu não a procurasse mais, dizendo que era melhor a gente não se ver, cortar relações de uma vez por todas. Olha, eu fiquei tão pasmo, porque não entendi nada. Cadê aquela mulher que gostava de mim? Que falava que sentia demais a minha falta? Ela agiu como se não estivesse nem aí. Aliás, parecia ter outra pessoa. Só eu sei como me senti. Cheguei a perguntar o que estava acontecendo. E ela falou que para ela pouco importava se o marido tinha ou não tinha uma amante. Que ela não estava nem aí para ele, que aliás, era até melhor.
Assim, ele não a procurava mais na cama. Falou que só queria um pouco de paz na sua vida. E isso incluía a mim também. Olha, eu fiquei pasmo, porque ela falou com todas as letras que não queria mais que eu a procurasse. Eu não esperava por aquilo. Fiquei até sem palavras. Ela saiu do carro e eu fiquei ali com cara de bobo, sem entender nada. E é justamente assim que eu me encontro até hoje, porque ela realmente preferiu se afastar. Não quis usar o vídeo contra o marido, coisa que ela podia ter feito. Eu não esperava. Foi a coisa mais esquisita que já me aconteceu. Sei lá o que houve dentro daquela casa. Mas ela mudou comigo assim, de um jeito. Parece ter se transformado numa outra pessoa. Sabe, parecia dopada. Como se estivesse vivendo à base de remédio forte, calmante, sei lá. Olha, eu já pensei até em procurar aquele infeliz. Ameaçá-lo com aquele vídeo. Mas tenho medo de piorar ainda mais. Até porque acho que nem isso vai trazer a Marlene de volta para mim. Ela deixou claro que não me quer mais. Que inclusive se arrepende por ter se envolvido comigo, por conta da filha. Falou que, entre nós dois, jamais escolheria ficar longe da filha. Eu até entendo, repito, se eu tivesse um filho, talvez tivesse a mesma atitude, só que não precisava. Porque ela agora poderia se separar do cara numa boa, até porque tinha uma arma contra ele, a prova de que ele também tinha uma amante. De modo que não entendi nada. Não entendi, mas fui obrigado a aceitar. Me encontro hoje exatamente do mesmo jeito. Confuso, perdido, sem rumo, sem saber o que fazer e o que esperar. Meu Deus, eu só queria ser feliz. Mas pelo jeito acabei estragando tudo, botando tudo a perder. Ela desistiu tão fácil da gente. Simplesmente não quis mais, me cancelou. Ou será, meu Deus, que o meu engano foi outro? Foi acreditar que ela me amasse, quando na verdade nem gosta tanto assim de mim?